Fala galera, beleza meu povo? Vamos falar de um importante modelo para avaliação aí de modelos preditivos, né? Mais especificamente de algoritmos de classificação, que é a matriz de confusão, tá? Vamos entender aí o que é a matriz de confusão e vamos entender que não é tão confusa assim, tá? Pessoal, o que é uma matriz de confusão, tá? Na verdade, ela é uma tabelinha, simples tabelinha, que vai permitir que a gente visualize um desempenho, né, a performance de um certo algoritmo de classificação com base nos resultados que são gerados naquela classificação, né, com base nas saídas daquela classificação. Se as saídas são verdadeiras ou falsas e se elas estavam previstas como verdadeiras ou falsas. Então faz um cruzamento de predições, né, de que o modelo estava prevendo com o que de fato foi encontrado. Nós vamos ver então o que é que identifica uma matriz de confusão. Então essa matriz de confusão, ela vai apresentar para a gente as frequências da classificação de cada classe lá do modelo, tá? Então nós temos 4 frequências que são apresentadas em uma matriz de confusão. Nós temos primeiro ali o verdadeiro positivo. O que é um verdadeiro positivo? O modelo, né? O modelo fez uma predição, determinado classificador fez uma predição de que aquele elemento, de que aquele dado, de que aquele evento seria classificado naquela classe, né? Seria classificado como positivo. Por exemplo, se você quer saber se uma mulher está grávida ou não, nós dizemos aí que o positivo é estar grávida, né? Que é a variável que a gente quer prever, estar grávida ou não. Então, o positivo da gente aqui é estar grávida. Então, se o modelo disse que a mulher estaria grávida e de fato ela estava grávida, então nós temos aí um verdadeiro positivo, tá? O modelo previu como positivo, né? Fez um prognóstico ali como positivo e na realidade aquele dado realmente era positivo, tá? Nós temos aí um falso positivo, que é também chamado de erro do tipo 1. O que é o falso positivo ou erro do tipo 1? Nós estamos, né, tentando prever aquela classe, só que o valor foi previsto como positivo, mas na realidade o valor é negativo. Então no nosso exemplo, o modelo previu que a mulher estaria grávida, mas na prática, na verdade, ela não estava grávida. Então o modelo trouxe ali um falso positivo, ou seja, ele disse que era positivo, mas na verdade aquele positivo ali é falso, né? Então ele errou naquela previsão, ele errou naquela predição. Depois nós temos o verdadeiro negativo, que é aquele dado que o modelo previu como negativo, no nosso exemplo é não grávida, né? Não grávida, e de fato, na prática, se teve aquele resultado que a mulher estava não grávida realmente. Então, a previsão era de um valor negativo, ou seja, não estava classificado naquela classe alvo, né? Naquele target, e aí, na vida real, no conjunto de dados reais, realmente aquele elemento, aquele evento, né? Não estava na classe pretendida, então foi classificado como negativo e na real também estava negativo. E nós temos o falso negativo, que é o erro do tipo 2. Então o falso negativo o modelo previu que algo seria negativo e na prática ali era positivo. Então no nosso exemplo, o modelo previu que a mulher não estava grávida, mas na verdade ela estava. Então isso é um falso negativo, tá? Falso negativo, você tem incorreção. Então veja que nós temos duas frequências que vão nos mostrar acertos do modelo, né? O verdadeiro positivo e o verdadeiro negativo são acertos do modelo. E os falsos positivos e falsos negativos, ou erros do tipo 1 e erros do tipo 2, são erros do modelo. O modelo erra, ou dizendo que seria positivo e na verdade não é, ou dizendo que seria negativo e na verdade é positivo. Então, são 2 tipos de erros aí presentes nas classificações, beleza? Essa matriz de confusão, ela é organizada assim visualmente, né? Com base numa tabelinha. Eu falei para vocês, a matriz de confusão, ela é uma tabelinha, tá? Então, nós temos aqui nossa matriz de confusão, os valores previstos, negativo e positivo. Aí, entenda, né? O positivo como sendo a classe que você quer identificar, né, a classe que você vai querer classificar ali, né, e aqui nós estamos falando, pessoal, de uma matriz de confusão binária, tá? Binária porque ela vai ter basicamente, né, 2 possibilidades: grávida, não grávida, devedor, não devedor, caloteiro, não caloteiro. Então nós temos ali 2 possibilidades.
existem matrizes de confusão com múltiplas colunas, a gente vai ver também, tá? Mas essa primeira ideia aqui da matriz de confusão com essa organização é para classes binárias, tá? Então nós temos aqui negativo e positivo, isso é o valor previsto, isso é o valor que o modelo disse que aquele elemento deveria ser classificado. Só que alguns valores podem ser confirmados, tá? E aí nós temos o valor real para isso. Então tem aqui o valor real, negativo e positivo. Então quando nós temos a previsão de negativo e o modelo, e na vida real é negativo, então nós temos um verdadeiro negativo. O modelo fez a previsão de que seria negativo e o valor real é negativo, então verdadeiro negativo. No outro espectro, do outro lado do espectro, quando o modelo previu que era positivo e de fato o valor é positivo, nós temos um verdadeiro positivo. Agora, quando o modelo disse que era positivo e não era, nós temos um falso positivo. O modelo sinalizou que seria positivo, mas na prática não é. Esse é o erro do tipo 1. E quando o modelo sinalizou que era negativo, classificou como negativo, e na real não é, então nós temos um falso negativo. Erro do tipo 2, beleza? Galera, essa é uma organização. Só que isso aqui pode estar reordenado. Então atenção, né? Principalmente na hora que for resolver as questões, de confirmar como é que está essa ordem. Porque às vezes o negativo está para cá, o positivo está para o outro lado, ou o valor previsto está ali nas linhas ao invés das colunas. Então tem que ler isso com bastante cuidado, tá? E aí óbvio que dependendo de como estiver organizado, a posição dos verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos vai mudar nessa matrizinha, tá? Beleza, dito isto, é importante a gente saber que é o seguinte, que um modelo, né? Um modelo, ele é o melhor possível quando ele tem o máximo de acertos, certo? Quando ele tem o máximo de verdadeiros negativos ou de verdadeiros positivos. Então, quando a soma dos valores da diagonal, a gente fala de diagonal principal, tá? Então, quando essa soma é a máxima possível, é porque o modelo é o melhor possível em relação à classificação, né? Se ela for uma soma e a gente não tiver nenhum falso positivo, nenhum falso negativo, é porque o modelo acertou tudo. Agora, se a gente tem valores aqui muito baixos comparados com os valores de falsos positivos e falsos negativos, é porque o modelo não está tão legal. O modelo não está acertando tanto, tá? Vamos dar um exemplo, a gente falou dos exemplos de grávidas e não grávidas, e vamos interpretar essa matriz de confusão aqui. Olha lá, matriz de confusão, valor previsto, valor real. Então o modelo disse que nós teríamos ali mulheres não grávidas e grávidas. Ele pegou as mulheres e separou numa previsão. Beleza. Daquelas mulheres que o modelo disse como não grávida, ou seja, que o modelo disse que não estavam grávidas, realmente 4 não estavam grávidas. Aqui o cruzamento dessa informação. Então aqui nós temos os verdadeiros negativos. O modelo disse que era negativo e na realidade era negativo. Então, 4. Agora, que o modelo disse que era não grávida, uma estava grávida. Então o modelo errou uma. Isso aqui é um falso negativo. Porque o modelo disse que era negativo, mas na verdade não era. Então falso negativo, o erro do tipo 2. Em relação às grávidas, o modelo disse que 2 estavam grávidas, mas ela não estava. Então o modelo errou 2 mulheres aqui. E o modelo disse que 3 estavam grávidas, e de fato elas estavam grávidas. Então o modelo acertou 3. Então veja que nesse exemplo aqui nós tivemos 7 acertos e 3 erros. 7 acertos e 3 erros. Né? E aí nós vamos ter métricas para avaliar essa matriz de confusão, como a gente vai ver agora. Mas é importante entender que quanto maior a soma dessa diagonal principal, porque são os acertos, melhor é aquele modelo, né? Melhor é aquele modelo. Isso vai refletir nas métricas. Como a gente vai ver agora quais são as métricas para avaliar aí esses dados, né, de uma matriz de confusão. Nós temos aí a acurácia, né, pessoal? Accuracy, trouxe aqui o termo em português e inglês, que é basicamente a proporção de acertos do modelo. Proporção de acerto do modelo. Ou seja, todas as predições corretas dividida por todas as predições. Ou seja, verdadeiros positivos mais verdadeiros negativos, que são os acertos, né? Dividido por todos os valores. Então, aqui a gente já viu, ó, são 7 acertos para 10 valores. Então essa acurácia desse modelo é 70%. Tá? Acurácia é 60%. Além da acurácia, nós temos outras medidas. Nós temos a precisão,
que é a proporção de previsões positivas corretas. Agora, nós vamos olhar qual que é a capacidade daquele modelo de predizer, uma vez que ele predisse como positivo, ele acertar. Então, nós vamos olhar, ora, para os verdadeiros positivos, proporcionalmente a quem? A todos os positivos previstos. Então, vamos voltar nesse modelo aqui, ó. O modelo não previu 5 pessoas como positivos? Só que ele acertou 3. Então, ele vai ter 3 dividido por 5. Que é 2 mais 3 ali. Então, a precisão desse modelo é 60%, né? 3 dividido por 5, 60%. O que quer dizer isso? Que uma vez que o modelo faz uma previsão de positivo, a chance dele acertar essa previsão é 60%. Tá? Beleza? Cuidado para não confundir com a sensibilidade. A sensibilidade, ou chamada revocação, e o termo em inglês é importante porque cai em algumas questões também, recall, é a proporção de positivos identificados corretamente. Agora, é a capacidade de previsão de positivos dentre os positivos reais, dentre os positivos de fato. Então eu vou pegar os verdadeiros positivos, dividir pelos reais positivos, que são os verdadeiros positivos, mais os falsos negativos, que também são positivos na prática. Voltando lá no exemplo, ó, é para cá, ó. Então a avaliação agora, a avaliação agora é com base nos reais positivos, né? São 4 os reais positivos. E o meu modelo acertou 3. Então meu modelo tem 3 dividido por 4. 75% de sensibilidade. 75% de sensibilidade. Então significa que esse meu modelo, ele, dentro dos positivos reais, né? Dentro dos positivos, ele consegue ir bem, né? Ele consegue em 3 quartos dos dados, ele consegue classificar bem como positivo. Veja que é diferente, né, da precisão. A precisão é, o meu modelo disse que era positivo. Quantos de fato era positivo? É uma coisa. Outra coisa é, pegando os positivos reais, as mulheres que de fato estão grávidas, quantas o meu modelo acerta? Ou seja, uma vez que ele pega uma mulher grávida, ele acerta ou não acerta? Qual a capacidade dele acertar? Isso é a sensibilidade. Ele é sensível a acertar ou não os positivos. Tá? Pro lado dos negativos, nós temos a especificidade. A especificidade é a proporção dos negativos identificados corretamente. Segue a mesma lógica da sensibilidade ou revocação, só que é a capacidade de previsão dos negativos dentro dos reais negativos. Então eu vou pegar os verdadeiros negativos, dividir pelos meus reais negativos. Onde é que estamos aqui nessa tabela? Ó? Vou pegar os reais negativos aqui, ó, são 6, né? Os reais negativos são 6. E os verdadeiros negativos? 4. Então 4 dividido por 6. Em 4/6, o meu modelo, dado um elemento negativo, ele consegue acertar. Dado uma mulher que de fato não estava grávida, ele consegue acertar 4 a cada 6 mulheres. É isso que quer dizer a especificidade. Ou seja, ele consegue ser específico a ponto de identificar quem que não é ou quem que não está dentro daquela classe que ele quer prever. Ele consegue ser específico ao ponto de descartar quem não está grávida, nesse caso do nosso modelo. Isso é que tem a ver com a especificidade. E por fim nós temos aí uma métrica, né, pessoal, que ela faz um balanceamento entre a precisão e a sensibilidade, que traz ali uma qualidade geral do modelo, que é o F1 Score. Aí a formulazinha para calcular é 2 vezes a precisão vezes a sensibilidade, dividido pela precisão mais a sensibilidade. O detalhe aqui é que quanto maior o F1, melhor o modelo, né? Então se você pegar 2 modelos, você consegue comparar. Aquele que tem maior F1 Score, ele, em tese, ele é melhor do que o que tem um menor F1 Score. Então vamos ver, ó, só para fechar o exemplo, né, pessoal? Olha só. Temos aqui, quanto que é a nossa acurácia aqui? A gente já falou da acurácia, né? Quanto que é a nossa acurácia? Vou chamar só de A. Ela é o total de acertos, 7, dividido pelo total, 10. Então a nossa acurácia é 0,7 ou 70%. Quanto que é a nossa precisão? Precisão é uma vez que o modelo fez previsão positiva, quantas ele acertou, né?
Precisão, então, nós vamos pegar... Ele fez 5 no total, né? Então, nós vamos pegar aqui, ó, 3, que foi aquele acertou. A gente vai olhar para cá. Deixa eu apagar aqui para a gente identificar aqui, tá? Então, ele vai olhar para cá. 3 de 5, né? Que é 3 mais 2. Que dá 60%. O 5 ficou feio. Vamos ajeitar aqui. 60%. Vamos pegar a sensibilidade. Opa, a sensibilidade. A sensibilidade é, dentro dos meus reais positivos, quantos que o meu modelo conseguiu identificar corretamente. Então, eu vou olhar para cá, ó, dentro dos reais positivos. Sensibilidade, dentro dos reais positivos, que são 4. O modelo conseguiu identificar corretamente 3. Então, ele consegue identificar 3/4. Ou 75%. Se tá apagando sozinho aqui, né? Mas beleza, sensibilidade. A especificidade. Agora é dentro dos negativos. Dentro dos reais negativos, que são 6, o modelo conseguiu acertar 4. Então ele é específico em 66% dos casos. Ele consegue dizer, em 66% dos casos, quem não está grávida. Ou seja, ele consegue acertar os negativos. E por fim, o F1 score. O F1 é 2 vezes a precisão, né, que é 60%. Então, 2 vezes, vamos melhorar ali, ó. 2 vezes o F1 é, vou colocar bem aqui, ó. O F1 é 2 vezes a precisão, que é 60%, então 0,6, vezes a sensibilidade, que é 75% ou 0,75, dividido por 0,6, que é a precisão, mais a sensibilidade, que é 0,75. Então aqui vai dar essa conta, acreditem em mim, tá? Essa conta vai dar 66%. 66%. Então, esse modelo, ele tem um score de 66%. Significa que, se eu tiver outro modelo que tiver um score de 80%, aquele outro modelo é melhor do que esse. Ou se eu tiver um modelo que tiver 30% só de F1, esse modelo é melhor do que o de 30%. Beleza? Então, essas são as medidas que vocês vão ter que saber calcular. Professor, eu vou ter que decorar todas as fórmulas? É uma possibilidade você fixar as fórmulas. A outra possibilidade é você entender isso dentro da matriz, né? Entender dentro da matriz de que forma, professor? Entender o seguinte, que a acurácia é o índice de acertos. Então, eu vou pegar todos os acertos e dividir por todo mundo. A acurácia é o índice de acertos. A precisão é considerar as previsões positivas da precisão. A sensibilidade é considerar os positivos reais encontrados e ver quanto que eu acertei dentro disso. A especificidade é considerar os negativos reais e quanto que o modelo acertou dentro disso. E aí, o F1, eu acho que é o único que tem que realmente decorar, né? 2 vezes precisão vezes sensibilidade, dividido pela precisão mais sensibilidade, tá? Dessas medidas aqui, nós conseguimos elaborar um modelinho, né? Que é chamada curva ROC. O que é a curva ROC? Curva característica de operação de receptor. É uma representaçãozinha gráfica, a gente vai ver, um gráficozinho, mostrando aí o desempenho do sistema classificador binário. Ela traz, na verdade, a relação entre a sensibilidade e a taxa de falsos positivos, que é 1 menos a especificidade. A especificidade lá não tem a ver com as identificações negativas. Então, quando a gente faz 1 menos essa especificidade, a gente tem ali a taxa de falsos positivos. O importante aqui da curva ROC é entender que ela faz essa organização, né? Ela traz uma linha diagonal que vai representar ali a base de medição. Os resultados acima dessa linha são considerados bons. Abaixo dessas linhas são considerados ruins. Mostrando na tela a nossa querida curva ROC. Olha lá, pessoal, nós temos aqui a nossa curva ROC. Então nós temos uma linha vermelha aqui logo na diagonal, que ela é a classificação segundo o classificador aleatório. Ou seja, eu tenho aqui a minha taxa de falsos positivos, minha taxa de verdadeiros positivos. O que quer dizer? Que se eu pegar
uma classificação aleatória, se eu tiver lá, grávida ou não grávida, eu pegar cada mulher e disser grávida, não grávida, 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 não grávida, aleatoriamente, na média, vai ficar nessa linha aqui, ó. Então isso é classificação aleatória, sem nenhum modelo rebuscado, sem nada. Se eu fizer classificação aleatória, jogar uma moeda para cima, pau, ímpar, etc., em média vai tender, né, a ficar perto dessa linha. Classificador aleatório. Só que a gente quer, obviamente, que os nossos modelos façam previsões melhores do que a aleatoriedade. Porque se o modelo faz uma previsão pior do que a aleatoriedade, é melhor fazer aleatório. E não gasto nada, né? Digamos assim, com criação de modelo, interpretação, etc. Então o nosso objetivo é que o modelo de classificação classifique melhor do que o classificador aleatório. E aí, para isso é óbvio, né, que ele tem que ter mais verdadeiros positivos e menos falsos positivos. Então, quanto mais para cá o modelo, ó, mais para esquerda, né, e para cima, melhor aquele classificador. Melhor aquele classificador. Se o modelo acerta tudo, teoricamente, ele vem para esse ponto aqui, ó, que a gente chama de CEL-ROC, ou modelo do classificador perfeito. Que é, eu tenho 100% de verdadeiros positivos e eu não tenho nenhum falso positivo. 100% de verdadeiros positivos e eu não tenho nenhum falso positivo. Esse é o chamado CEL-ROC. Do outro lado da moeda, eu tenho o Inferno-ROC. Se eu estou errando todo mundo, então eu venho para cá para o Inferno-ROC. O interessante do Inferno-ROC e do CEL-ROC é que o Inferno-ROC, na verdade, né, ele pode ser rapidamente transformado num CEL-ROC. Por quê? Imagina, ser grávida ou não grávida. Se o meu modelo erra todas, se o meu modelo erra todas as mulheres, e ele diz que todas as grávidas, todas aquelas que ele disse que estavam grávidas, não estavam. Todas aquelas, né, que estavam, ele disse que não estavam, contrário. Então, se eu só inverter, eu vou chegar no CEL-ROC. Tá? Entendido? Então, se o modelo acerta tudo, ótimo. Se o modelo erra tudo, significa que eu vou ter só que inverter os resultados daquilo ali, tá? E aí, nós temos, né, alguns pontos intermediários também, que é quando o modelo classifica quase sempre as coisas como negativa. Eles vão, basicamente, no nosso exemplo, dizer que as mulheres são não grávidas, então quase sempre ele vai dizer que não é grávida. E o modelo quase sempre positivo, aí ele vai dizer que quase sempre está grávida. Então são situações aí que podem acontecer e a gente pode interpretar dentro dessa curva ROC, tá? Se a gente for subindo, a gente está melhor. Se o nosso modelo está aqui, ó, embaixo do classificador aleatório, é porque esse modelo é inútil, digamos assim, né? Por quê? Porque seria melhor classificar aleatoriamente. A gente tem que melhorar esse modelo ou utilizar outro modelo para poder chegar o mais próximo possível do CEL-ROC ou do classificador perfeito. Lógico que o modelo vai errar, né? O modelo, em regra, ele vai errar. Bacana? Show de bola. E aí nós temos a matriz de confusão com múltiplas colunas. Nós falamos ali do modelo binário. Mas nós temos a possibilidade de ter mais classes, né? Risco de crédito, baixo, médio, alto, né? Então nós vamos ter várias possibilidades. Nós vamos ter as classes, então, classes A, B e C, da mesma forma, né? Que a matriz binária, matriz de confusão binária, nós vamos ter lá, na diagonal principal, as classificações corretas. As classificações corretas. Tudo que está fora da diagonal principal são classificações erradas. Nesse caso, ó, o modelo disse que era B, mas era A. Aqui, ó, o modelo disse que era B, mas era A. Aqui, por exemplo, o modelo disse que era D e era B. Aqui é B, né, pessoal? B e C, né? B e C, né? Não é ali, é B e C aqui, tá? Então o modelo disse que era D e era B, por exemplo. Então essas são as partes erradas. Professor, e aí, como é que eu faço aqui em relação a falso positivo, falso negativo e tal? Para você dizer qualquer coisa em relação a falso negativo e falso positivo, numa matriz com múltiplas colunas, você tem que separar uma classe. Você tem que identificar qual é a classe que você quer dizer sobre isso. Vamos pegar um exemplo. Professor, eu quero fazer ali em relação a B. Aqui é B, né, pessoal? Só corrigindo aqui. Aqui é B, aqui é C. Em relação a B, eu previ aquela classe como B, certo? E ela é de fato B, então isso aqui é meu verdadeiro positivo, né? Verdadeiro positivo.
Em relação a B, o que eu previ como B e não é B, ou seja, pode ser A, pode ser C, pode ser D, pode ser E, é o quê? Falso positivo. Então tudo que está aqui, ó, de errado é falso positivo. O que eu não previ que era B e é B, né? O que eu não previ que era B e é B são falsos negativos. Perfeito? Então, a gente consegue tirar algumas conclusões aí também em relação a isso. Mas a gente tem que isolar a classe que a gente quer para poder fazer essas avaliações em classificadores aí com múltiplas colunas. Bacana? Pessoal, esse instrumento, né, matriz de confusão, é bem interessante, principalmente falando, né, de prova de concurso, porque ele é bem cobrado aí. E as questões, em geral, são para você interpretar a matriz e talvez ali calcular algumas das métricas importantes.